feito esse espaço, né, de essa contextualização da dicotomia das políticas, reforçando esse aspecto de que a gestão ela é participativa e descentralizada, e passando por isso, que é os comitês e os colegiados, né, como espaços democráticos de participação, é importante também frisar que, na política de recursos hídricos, o território de planejamento vai ser diferente do território sociopolítico definido, seja da União, estados, municípios. No caso da política de recursos hídricos, ela vai dizer que o território de planejamento são as bacias hidrográficas, que são divisões geográficas naturais, então não são acordos sociopolíticos. E aí os divisores desses territórios, das bacias hidrográficas, vão ser as montanhas, os cumes, e toda a água que rege a partir deles vaza para um ponto principal, formando os rios, que vai dar nome à bacia hidrográfica. Para tentar ilustrar para vocês, uma imagem que contribui muito é a folha de couve. Então, se a gente pegar a folha de couve e colocar um pouco de água nela, a gente vai ver os raminhos iniciais ali da borda da couve vão todos fluir para o talo da couve principal. Então, na natureza, a gente vai ter esses arranjos entre os divisores de água, formando essa bacia hidrográfica, que vai ser o espaço de planejamento, de construção de diretrizes definidas, desde o que a gente espera para essa bacia, quais as metas de alcance para ela, qual é o uso, a limitação de uso, qual é a disponibilidade hídrica para que toda a sociedade faça uso múltiplo da água. Então, é outro princípio, fundamento da política, de que ela tem que garantir o uso múltiplo, que a água ela é um bem público e de valor econômico. Então, a gente passa a reconhecer a água como não só um bem essencial à vida, mas também um mineral, água, que tem um preço, tem um custo, isso deve ser valorado. E são esses espaços, comitês de bacia, conselho estadual, especialmente os comitês de bacia, que vão traçar valores a serem cobrados pelo uso da água. Então, quando tem uma outorga, o empreendedor paga por o valor da outorga captada. É importante também deixar claro que não é qualquer água captada que vai ter uma valoração, tem uma divisão que a gente chama de cadastros de uso insignificante, que é um uso, vai dividir ao longo do estado até meio litro por segundo, são considerados usos insignificantes, e acima disso são valores outorgados, e quando há outorga, há necessidade de pagamento. Outra ferramenta da política de recursos hídricos é a cobrança, que eu falei aqui um pouco agora, os planos de recursos hídricos, que vão ser semelhantes ao que a gente tem, plano diretor de município, os planos de recursos hídricos, eles vão trazer diretrizes do planejamento. O plano diretor, ele começa com um diagnóstico da situação em que está a bacia, são feitas análises de um futuro, né, que é o prognóstico para um horizonte de como a gente vê a bacia daqui, né, quais cenários, um cenário excelente, um cenário mediano, um cenário catastrófico, e aí a gente trabalha pensando no cenário mediano, quais são as ações para que isso seja ocorrido. Esse é o instrumento plano de recursos hídricos. No final, tem o plano de ações a serem seguidos. Esses planos também são construídos nos comitês de bacia hidrográfica. E o sistema de informações com que a gente vai lidar para a tomada de decisão. A partir dessas ferramentas, existem esses conselhos em que vão se reunir periodicamente. Em regra, eles se reúnem a cada 2 meses,
mas isso não é obrigatório, é conforme a necessidade de pautas. Então, assim, tendo uma visão agora um pouco mais clara da importância desses espaços e da importância da população participar disso, a gente tem reuniões, é outra coisa que é importante colocar, que em Minas Gerais, nós trabalhamos, então a gente trabalha com conceito de bacia hidrográfica, nós vamos trabalhar com 36 comitês de bacia hidrográfica, partindo de 36 ou bacias hidrográficas ou conjunto de bacias contíguas, que aí vão ser, por exemplo, na região norte do estado, tem o rio Jequitaí e o rio Pacuí, eles dois juntos formam um comitê, né? Então, nós temos 36 unidades de planejamento e gestão na área de recursos hídricos e vão ter 36 comitês de bacia. São cerca de 2.088 conselheiros, entre titulares e suplentes, que participam desses 4 segmentos, né, para a tomada de decisão desses instrumentos de gestão. Mas, a princípio, parece um número grande, mas se a gente pensar na realidade mineira, né, ainda assim vai ser um número pouco expressivo. Então, como ampliar, como descentralizar, capilarizar ainda mais as informações e a tomada de decisão? Aí eu volto à parte da evolução tecnológica como ferramenta importante para isso, né? E o Estado já vinha há alguns anos trabalhando para isso, mas é importante lembrar, assim, pensar que o Estado, muitas vezes, por todo o trâmite burocrático, para assegurar os princípios da administração pública, de publicidade, impessoalidade, a gente tem trâmites em que as coisas vão sendo são um pouco mais lentas, né? Então, nesse processo, eu destaco, em 2017, um portal que foi criado para cadastro de uso insignificante, que é utilizado principalmente por produtores rurais, que às vezes dependiam dessa certidão para poder fazer acesso a recursos do Pronaf, né, para acessos a políticas de crédito, e às vezes ele ia no setor fazer o protocolo da solicitação dessa certidão, e aí depois ele tinha que se deslocar de novo para poder conseguir o acesso, e o cadastro de uso insignificante online permite com que ele faça o cadastro virtual e ali mesmo ele emita a certidão, então o usuário fica regularizado. Para o Estado isso também é uma vantagem, porque a gente tem uma dimensão de quais os usos estão sendo feitos e quais usuários a gente tem que garantir o acesso à água na hora de uma situação de conflito, por exemplo. Posterior a isso, em 2018, o Estado, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral da 4ª Região, implantou o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Esse sistema passou todas as documentações e processos do Estado passaram a ser obrigatoriamente digitais. Então, aquela imagem do servidor público carimbador, com pastas enormes, processos, folhas infinitas, a partir de 2018, isso deixa de surgir. Então, quando um cidadão, às vezes, protocola algo que é físico, os setores de protocolo têm a responsabilidade de digitalizar e disponibilizar para que isso tramite dentro do Estado de maneira digital. Essa vantagem é que permite que, às vezes, uma análise que tem que ser feita por setores dentro do Estado ocorra simultaneamente. Então, o processo digital, ele pode estar aberto numa unidade administrativa e em outra temporariamente. Após isso, em 2019, que eu comentei no início, a gente teve a migração para o processo de licenciamento ser 100% digital, e aí é que fica
a gente tem uma sociedade que é extremamente desigual e nem todo mundo tem acesso. Então, são desafios que a gente é forçado a pensar, a criar soluções. E, por exemplo, esse cadastro de uso insignificante, a gente viu muitas consultorias cobrando do produtor rural R$ 1.000 para poder fazer um cadastro, que é algo simples que o próprio produtor poderia ir informar os dados e ser registrado, né? Então, a gente tem que pensar em soluções para evitar esse tipo de exploração. E a minha percepção é que a gente vinha nessa transição, evolução tecnológica, mas a pandemia, ela nos impôs que isso fosse mais célere, essa transição. Então, as pessoas que antes não tinham intimidade com aplicativos, não tinham intimidade em buscar informações por meios digitais, hoje estão acessando isso, e o meio digital é tudo muito mais célere, respostas em pronto, então a gente é cobrado para dar retorno muito mais, né? E eu acho que isso é algo no meio dessa crise, de certa maneira, positivo. Esse sistema que eu falei de trâmites de processos digitais também foram importantes para nós do governo de Minas conseguirmos implantar o sistema de trabalho remoto mais facilmente, né? Quando surgiu o processo de quarentena, o governo publicou 2 dias de ponto facultativo, que era para os dirigentes fazer o mapeamento da disponibilidade dos servidores para teletrabalho, trabalho à distância. Então, o servidor, ele tem computador em casa, ele tem acesso à internet, como que o trabalho pode ser descontinuado ou não? E aí, nesse cenário, nesse mapeamento que a gente fez nesses 2 dias que foi considerado ponto facultativo, na segunda-feira, no dia 23 de março, a gente já iniciou esse trabalho com todo mundo tendo acesso remoto aos dados, processos, e temos dado continuidade. Aí eu vou passar agora para a parte dos comitês de bacia e colegiados, que foi um avanço importantíssimo, que mesmo com servidores em espaço remoto, de maneira bem precária, às vezes, por ausência de diálogo ou de ferramentas, a gente tem buscado dar solução a isso, e a grande inovação que a gente teve nesse processo de pandemia é o canal de reuniões do COPAN, do Conselho de Política Ambiental e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos online. Então, os conselheiros hoje se reúnem via a plataforma Zoom, e a população tem acesso à reunião em tempo real via canal do YouTube. No chat do YouTube podem ser colocados comentários, mas é importante que fique claro que, para que os questionamentos à reunião, para a pauta, eles devem ser inscritos, e a cada vídeo disponibilizado de cada reunião tem um link de um formulário em que o cidadão coloca o nome, coloca o CPF e diz a qual ponto de pauta ele quer comunicar, né? Quer fazer questionamentos ou ponderações. Quem está coordenando a reunião vai disponibilizar a palavra ao franqueado, né? E também para manter o princípio da segurança, para que todos tenham poder de fala, a reunião ela é conduzida e foram construídos 2 manuais. Então, nesse princípio, sabendo que que muitas pessoas têm dificuldades tecnológicas, foi feito um manual de instalação do aplicativo, uma apresentação de ferramentas, de uso das ferramentas do aplicativo, para que a reunião não seja tumultuada. E, além disso, essa explicação de como é a interferência na reunião, a participação tanto do conselheiro quanto do cidadão.
Tivemos, esse portal iniciou as reuniões na semana passada, nós já tivemos 5 ou 6 reuniões públicas, elas estão disponíveis, isso também é uma outra vantagem, que elas estão disponíveis lá gravadas, coisa que antes ficava muito limitado, os conselhos estaduais, eles têm reunião em Belo Horizonte, a gente tem dificuldades de conselheiros que deslocam de várias partes do estado para poder participar, e não é só o conselheiro, mas é a sociedade que é impactada por um empreendimento que está em discussão, por uma outorga de grande porte que está em discussão. Então, essa ferramenta, ela trouxe uma maior capilaridade, possibilidade de participação, né? Por exemplo, na semana passada a gente teve reuniões de câmaras técnicas, até para poder fazer o teste mesmo de funcionamento, né, das transmissões, com a participação de menor número de membros, e foi bacana, está disponível, convido vocês a acessarem o canal, que é Reuniões Copan e CERMG no YouTube, e as informações também vão estar sempre disponíveis no nosso canal institucional, que é da Secretaria de meioambiente.mg.gov.br. Acho que era isso um pouco que eu queria falar, e é esse desafio que fica, e eu deixo essa reflexão para vocês, porque a gente precisa pensar junto, como incluir a população que está excluída digitalmente. Nem todo mundo tem uma ferramenta, um hardware, seja o computador ou o telefone, nem todo mundo tem acesso às redes, né? A gente tem que levar em consideração os que foram impactados nos últimos desastres, né? Tem assessorias técnicas que estão trabalhando com essa população, mas fica aí o exemplo da população que está com dificuldade mesmo para acesso ao auxílio básico, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Uma das soluções possíveis que eu vejo, outra vantagem do uso de reuniões virtuais, que às vezes isso gera um custo para o Estado, porque os conselheiros, para participar da reunião, eles recebem diária e custo de deslocamento, e isso gera custo para os cofres públicos, mas também um custo pessoal de cada conselheiro que se desloca para poder participar. Então, tem conselheiros que vão sair lá do norte de Minas, que vão fazer baldeação com 2 ônibus para chegar até aqui, e aí, para participar de uma reunião, ele perdeu 3 dias de trabalho. Ele investiu, na verdade, para que esteja aqui e que a voz e o interesse dele seja considerado, né? Então, com as reuniões virtuais, a gente amplia a possibilidade de participação e impacta menor a situação dos conselheiros. Uma possível solução é que Minas Gerais tem os polos WITEC, que são polos que permitem videoconferências, e aí a gente vai ter polo WITEC até em Taiobeiras, por exemplo, que é no norte de Minas, que vai facilitar. Então, a gente tem que pensar em pontos onde o Estado tem dificuldade de rede, né? Seria um caminho. Mas eu convido a vocês aí a proporem e pensar soluções aí que são de interesse de toda a população. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, e acho que eu também estou no meu tempo já, né? César? Sim, professora Clarice, eu agradeço muito suas exposições. Agora, gostaria de passar a palavra ao professor César Stanislau, que fará a sua exposição. Professor César, por favor, você tem a palavra.
Professor César, me parece que o seu microfone está fechado. Creio que o senhor deve aumentar o volume do microfone no computador, professor, para sair mais alto, por favor. Vamos aguardar só um momento, pessoal, professor, para que o professor César possa reconectar e ali ele consiga consertar esse problema do áudio que deu no computador dele. Ok? Lembro a todos que vocês podem passar as perguntas ou as dúvidas que vocês têm via chat, pois eu irei anotar a todas essas perguntas e repassarei aos palestrantes, ok? Eu vou fechar agora o meu áudio e a minha câmera, aguardando o professor César entrar.
Pessoal, parece que o professor César está tendo um probleminha lá, mas eu estou conversando com ele aqui, já passei ele para o pessoal do TI, ele vai se comunicar com o TI para que resolva esse pequeno problema. Mas, independentemente, professora Clarissa, nós temos uma pergunta aqui do aluna, que ela seria, inclusive, uma pergunta que eu iria fazer ao final. Parece que hoje, na parte da manhã, a Itatiaia, ela veiculou uma reportagem dizendo que foi detectado de Covid-19 no esgoto de Belo Horizonte, principalmente no Ribeirão Arrudas e do Onça, né? E quase 100% de todo esse esgoto foi analisado, né? Então, a aluna questiona como se dará o tratamento dessa contaminação e a quem cabe essa responsabilidade. O IGAM, ele é responsável por realizar o monitoramento da qualidade e quantidade da água. Então, esses dados podem estar sendo apontados pelo nosso órgão. Eu, vou procurar mais informações para trazer para vocês. De toda forma, a responsabilidade pela gestão de efluentes em Belo Horizonte é de responsabilidade da Copasa, e ela é responsável por fazer o tratamento. O tratamento que a gente tem hoje das bacias do Onça e Arrudas, que são as bacias hidrográficas de Belo Horizonte, tem previsão de tratamento primário e secundário. Então, o que seria ideal para tratamentos desse tipo, por exemplo, para tratamentos de bactérias, seria o tratamento de terciário, que utiliza de meios ultravioleta. Então, a gente tem uma limitação muito grande e é um desafio aí. É outra questão que o Covid-19 trouxe para a pauta, que é o saneamento é um grande desafio para as nossas populações, assim, é o principal desafio. Boa parte dos municípios não tem os efluentes tratados. Nós, em Belo Horizonte, temos aqui, eu falo aqui porque eu estou aqui, né? Mas a gente tem um percentual de tratamento de esgoto alto, mas a gente não pode perder de vista a quantidade de esgotos em situação irregular. Então, para poder fazer o tratamento disso, é complicado. E além da implantação das redes de esgoto, que é de responsabilidade da Copasa, ainda tem um outro desafio, que é os munícipes ligar a própria rede de esgoto à rede coletora da Copasa. Então, eu lembro de um exemplo que tivemos no Gutierrez, que é um bairro mais nobre aqui de Belo Horizonte, em que a rede foi implantada pela Copasa no programa Caça Esgoto, e a população não ligava ainda o esgoto à rede. E, às vezes, você tem esgoto lançado na rede pluvial. Isso é importante que fique claro também, que quando a gente fala estação de tratamento de esgoto do Arrudas ou estação de tratamento de esgoto do Onça, não é tratar o rio, o curso d'água. Como eu falei, a imagem da folha de couve, a estação de tratamento, ela chama do Arrudas porque ela vai aproveitar a declividade do terreno da bacia. E aí você vai ter redes coletoras, tubulações, para captar o esgoto e destinar até a estação de tratamento. Então, esse esgoto que chega por essas tubulações que são tratadas e não no rio. Então, a gente tem esse desafio, que são de esgotos irregulares que ainda são jogados no curso d'água ou na rede pluvial. E aí a responsabilidade de tratamento, no caso de Belo Horizonte, é a Copasa. No caso de Sete Lagoas, é o SAARI. Ok, professora. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Inclusive, nesse aspecto de desafios,
o que nós temos de mais importante hoje em dia com relação ao meio ambiente, né? Porque, como eu costumo dizer aos meus alunos, né, todo Estado ele tem a necessidade de se desenvolver. Uhum. O Estado ele não se faz sem um desenvolvimento, né? Em todos os países nós temos essa constante busca pelo desenvolvimento, né? E nós verificamos, inclusive, neste momento de pandemia, onde as atividades comerciais estão interrompidas ou então minorizadas, né, que há uma preocupação de um colapso na economia desses países, né, onde uma grande parcela ela sente esses efeitos, porque o Estado ele não produz, o Estado apenas ele funciona com arrecadações. Então, se não há a produção, o Estado não arrecada. E se o Estado não arrecada, ele não tem condições de reinvestir em prol desta população, né? Então, esse é um aspecto. Tá? Todo o Estado tem que continuar, os meios de produção do Estado, né, os privados, aliás, eles têm que continuar. E a grande questão, a grande polêmica é o seguinte: se desenvolver, a que custo? Será que deveria ser dada apenas uma importância à mais-valia econômica? E a mais-valia ambiental? Como ela ficaria? A grande mágica para a solução disso está na nossa Constituição e um dos princípios de direito ambiental mais festejado hoje em dia, que é o desenvolvimento sustentável, né? Mas o grande problema é como fazer esse desenvolvimento sustentável, né? Dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que a senhora muito bem expôs aí, né, nós temos um grande problema aqui no nosso país, que é o uso consciente da água. E em um seminário que ocorrerá aqui em Minas Gerais, no ano que vem, né, a FEAM, ela pretende tornar Minas Gerais a caixa d'água do Brasil, né? E que realmente Minas Gerais tem essa capacidade de representatividade pelos inúmeros mananciais de água que aqui nós temos, né? Mas como tornar Minas Gerais realmente essa caixa d'água? Sei que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, assim como todos os seus órgãos, né, eles têm uma dificuldade enorme e um trabalho maior ainda em fazer essa gestão de água, né? Mas não é só essa gestão de água, né? O grande problema que nós temos também é todos os meios de produção, né? Dessa forma, eu penso que o grande desafio para os governantes... Pronto? Oi, alguém está me escutando agora? Perfeito, agora estamos escutando, sim. Meu Deus! Eu vou falar com vocês, a imagem vai ficar ruim, porque agora eu estou usando... Me desculpe, primeira coisa, bom dia. Bom dia. Clarissa, desculpe. Carlos, me desculpem. Alunos, me desculpem. Mas é o sistema. Eu estou agora com... Vocês vão ver a imagem meio confusa, mas eu estou no celular e, ao mesmo tempo, no computador, porque uma câmera está funcionando... Aquela bagunça de sempre. É tecnologia, que a Clarissa falou tão bem aí. O senhor tem a palavra, pode expor. Fica à vontade, professor. Gente, bom dia, muito obrigado. Clarissa, meus parabéns. Eu também fui do Estado muitos anos, eu fui diretor do IEF, fui da CEMAD, do Copan, fui coordenador do Copan. Um dos primeiros Copans, quando teve a integração do sistema ambiental, eu estava presente nessas câmaras. Eu achei muito interessante e parabenizo o Estado por ter crescido tanto em relação à questão ambiental. A gente aprendeu muito com você. Muito obrigado. É o seguinte, eu faço uma abordagem um pouco diferente, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, porque eu queria falar um pouquinho sobre história, né? Eu queria trabalhar um pouquinho sobre as questões históricas ligadas à questão ambiental, que é o que me preocupa muito, que a gente tem que tentar estabelecer um critério
de como é que começou esse processo como um todo. Aí eu venho e falo um pouquinho queria falar um pouquinho sobre ética, sobre globalização, a questão ambiental. Então, eu acho que o ambiente, o meio ambiente, ele é muito relegado, assim, ele é muito esquecido desde o início, desde o nosso descobrimento, sabe? Eu acho que a gente tem que abordar um pouco diferente isso, a gente tem que pensar um pouco diferente na questão ambiental. E o que eu observo é que nós incorremos em momentos muito estratégicos do nosso desenvolvimento, nós incorremos em erros, né? E nós estamos sendo muito penalizados por esses erros atualmente. Nós estamos trabalhando com esses erros e tentando, vamos colocar assim, apagar um pouco o fogo, né, do que está acontecendo no ambiente hoje. Então, se a gente pensar lá no século XVI, quando teve aí a ação humana frente ao ambiente, a gente tinha muita coisa, o planeta é muito grande, a estrutura é muito grande, o momento é muito grande, né? Os seres humanos num consumo muito elevado, muito exacerbado, e várias questões pontuais nunca foram muito bem observadas, né? Nunca foram muito bem trabalhadas. E um grande exemplo dessas questões ambientais não muito bem trabalhadas, remetendo aí ao século passado, ao momento passado, foi quando nós analisamos o que era a China e o que é a China hoje, né? Ou seja, existe na China uma mistura um pouco do que vem a ser o que é o velho e o que é o novo, né? Hoje, todos nós sabemos que o carro-chefe do planeta hoje, o carro-chefe econômico do planeta é a China, né? A gente está vendo aí os Estados Unidos, né, degladiando-se ali com a China, trabalhando às vezes a favor e às vezes contra a China, e a China da mesma forma, e aquele sarau de informações, de notícias que criou isso ou deixou de criar aquilo. Então, quando eu observo que nós temos um planeta grande e que há alguns séculos ele é grande, ele tinha uma condição ambiental diferente do que nós temos hoje, cai aí uma pequena reflexão do que nós temos que mudar e o que nós temos que repensar, né? Eu acho que essa pandemia ela veio como uma coisa meio que estratégica, talvez remetendo o planeta como sendo uma estrutura viva, né? Como sendo um ambiente vivo que pulsa, né? Ele veio para mostrar como se fosse aquela pequena febre que dá numa criança, que está nos indicando que se essa febre subir, essa criança vai ter que tomar um medicamento. Eu acho que o planeta está demonstrando isso agora para a gente, sabe? Eu acho que o que está acontecendo. Então, nós durante muito tempo nós ficamos com uma tecnologia bastante deficitária, uma forma de consumo bastante deficitário, ou uma pequena forma de consumo, aquela economia, aquela agricultura muito familiar, aquela agricultura muito voltada ao pequeno cidadão, aquelas pequenas comunidades. De repente você tem um boom de crescimento, as pessoas morando nas cidades, as pessoas trabalhando nas cidades, aí se aumenta e melhora a eficácia tecnológica, né? Aí você consegue fazer com que áreas maiores, com eficiência tecnológica, começam a passar por um processo de produção mais elevado para atender a esse consumo elevado. A tecnologia ela veio para trazer, né? Ela veio para trazer um crescimento gigante para nós seres humanos, né? A cada momento que passa, ela inclui em nossas casas, em nossas famílias, ela inclui momentos diferenciados, né? Você observa hoje que as crianças ficam muito mais tempo numa internet, muito mais tempo jogando, muito mais tempo conectados, diferente das crianças de 30 anos que ficavam o tempo todo jogando bola, indo para a rua e fazendo uma série de coisas que estavam voltadas ali ao seu crescimento. Então, quando você observa que até o crescimento mudou, né, até a estrutura de crescimento mudou, eu acho que a gente tem que começar a refletir diferentemente disso. Aí você começa a observar que então, nós começamos a criar, em vários momentos, uma série de normas, de normatizações,
das estruturas legais, que são de extrema importância, porque elas é que configuram aquilo que é necessário fazer para que o ambiente, para que nós, seres humanos, possamos ter uma direção, né? E aí cria-se uma série de formas de trabalho, né? E em detrimento também daquilo que você precisa, de crescer, se desenvolver e trabalhar com esse desenvolvimento. Então, hoje a tecnologia que nós temos hoje é uma tecnologia que permite um alto consumo, né? Um alto consumo, você faz com que as pessoas possam consumir mais. E isso em detrimento de uma situação em que nós ainda não conseguimos estabelecer quais seriam os critérios de limite. Nós não temos um limite, nós temos as normas, nós temos o Copan, que estabelece ali os critérios para que se possa fazer um licenciamento ambiental para aquele empreendimento, se aquele empreendimento possa ou não existir. Eu entendo particularmente que a partir do momento que você entra com um processo para o licenciamento ambiental, ele será licenciado, desde que se tome todas as medidas compensatórias necessárias, que se trabalhe com as condicionantes ambientais, né? O processo vai acontecer e aquele empreendimento ele vai ser licenciado. Não estou falando, não vou entrar no mérito daqueles que não fazem a coisa de forma adequada, mas aqueles que fazem, né, e que optam por gastar elevada soma para que o seu negócio, né, ele persista. A gente vê isso muito claramente em empresas de alta produtividade, como a Vale, como a própria CEMIG, né, como a Votorantim, que são empresas que se destacam nas suas áreas, né, nas suas matrizes de mercado, nas suas matrizes mercadológicas, e elas tendem a crescer, né, buscam um crescimento, né, de uma forma, vamos colocar assim, quase que desenfreada, né, e para poder atender aquilo que nós chamamos de grande consumo. Então, o que nós estamos vivendo hoje é simplesmente uma paralisação, um start, talvez, desse tempo, para mostrar para a população de que nós precisamos de tomar um certo cuidado. Nós temos hoje uma população gigante, nós temos aí 40% da população, talvez mais um pouco, que está passando quase que por extrema pobreza, por fome elevada, né? Mesmo com toda a tecnologia que nós temos. Então, ou seja, a globalização ela entra quase que num confronto ético em relação às questões ambientais, né? O ambiente ele não tende, ele não pode, ele não consegue suportar, não vai conseguir suportar, né, esse processo globalizado que nós estamos vivendo hoje. Quando nós analisamos esses quase 40 e poucos dias, em que o planeta praticamente diminuiu, né, não parou, mas diminuiu, você vê situações ambientais muito estranhas, muito fora daquilo que nós poderíamos imaginar, né? Você vê nos canais de Veneza, que são muito poluídos, de repente parou tudo e você começa a verificar que existe um grande indicador ambiental, que seriam as águas vivas perpassando aqueles canais. Você verifica que os céus do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, diminuíram quase 70% do processo de poluição. Você vê a coisa límpida. Você verifica que em várias notícias que as espécies silvestres que estão no entorno das cidades começaram a aparecer dentro das cidades, né? E de uma forma assim, porque o sistema começou a parar. Então, será que não seria o momento de nós, né? Nós profissionais da área ambiental, nós que estamos ali criando alternativas, nós que estamos ali dentro das universidades e trabalhando um grande marco tecnológico, um grande marco de processo evolutivo, não seria o momento de se parar e pensar um pouco sobre questões como essa e refletir muito sobre isso? Será que não seria repensar o que vem a ser inovação, repensar o que vem a ser a riqueza, repensar o que vem a ser prosperidade,
repensar o que vem a ser a relação humana? Será que nós não poderíamos pensar dessa forma? Será que nós não poderíamos estabelecer critérios um pouco diferenciados desse crescimento nosso? Eu estou vendo agora o tanto que o IGAN cresceu, o tanto que essas discussões junto aos comitês de bacia está sendo importante. Isso, na minha época, era muito difícil fazer. Né? O IGAN, na época que eu assumi a diretoria do IEF, né, em 1997, eu entrei no Estado em 96 e participei da criação do Sistema Ambiental do Estado, FEAM, IGAN e IEF. O IGAN era uma coordenadoria, hoje é um grande órgão com pessoas extremamente competentes que fazem um trabalho sensacional ligado à questão de monitoramento das nossas bacias hidrográficas, ou seja, eu estudo muito isso, eu sou liminólogo, então estudo bastante isso, né? Eu, quando trabalho com grandes projetos de desenvolvimento ligado à questão da energia, e são grandes, nós estamos falando de mega empreendimentos que estão sendo criados no Brasil por oportunidade tecnológica, por oportunidade econômica, e verifica-se que eu verifico e utilizo os dados advindos do que o IGAN estabelece no Estado de Minas para poder tomar uma decisão de, olha, esse empreendimento pode ou não existir, esse empreendimento é factível ou não para o licenciamento ambiental, que a minha função, ou a nossa função enquanto pesquisadores, consultores, é estabelecer esses critérios, é possível ou não. Só que com a pandemia, eu comecei a repensar esses valores daquilo que nós entendemos que seja permitido ou não, daquilo que de fato os dados que o IGAN publica, que tem lá publicado sobre a ecotoxicidade, o limiar de matéria orgânica, nos seus diferentes modelos que são utilizados, nas diferentes áreas que eles... Será que nós utilizamos adequadamente essas informações? Será que essas informações estão sendo adequadamente disponibilizadas e levantadas? Será que a gente não precisaria de mais alguma coisa? Eu acho que essa reflexão ela tem que ser muito bem trabalhada. Se nós estamos hoje errando, nós temos que tentar corrigir, nós temos que ser humildes o suficiente para corrigir esses erros que estão acontecendo hoje no meio ambiente. É uma situação bastante complexa. Eu vou dar um exemplo por mim. Né? Um professor que está na universidade há quase 30 anos, está trabalhando na escola, na educação há quase 30 anos, eu era extremamente ferrenho às aulas ou trabalhar em ensino à distância. Hoje, depois dessa pandemia que deu essa paralisada, e nós estamos trabalhando à distância, hoje nós estamos aqui com quase 90, 100 alunos assistindo a nossa palestra de casa, né, ou do trabalho, ou de algum outro lugar. Né? Eu utilizando duas mídias, eu estou utilizando um computador, dois equipamentos, eu estou utilizando um computador e estou utilizando um celular para trabalhar o que eu tenho para dizer. Né? Será que não, eu era contrário a isso? E eu agora vejo que não, eu acho que é um grande modelo de educação. Será que nós não conseguiríamos chegar mais rapidamente àquelas populações que necessitam de mais informação e de um melhor conhecimento da questão ambiental? Será que não seria esse o momento de se repensar esses valores? Aí eu vejo e fico aí um pouco preocupado, porque eu trabalhei com minha esposa é imunologista e ela trabalha na frente, ela pertence ao grupo do estudo do Covid-19, né, desse coronavírus, essa pandemia, ela está à frente desses estudos na Federal, ela trabalha com esse pessoal na Federal, e uma coisa que eu fico impressionado, e aí a utilização da tecnologia foi uma coisa muito interessante, ela pode me mostrar a cultura de uma célula humana ser infectada pelo vírus. É uma coisa assim, desesperadora. É um crescimento viral com a célula humana tentando responder sem conseguir responder. Eu remeto à globalização. A globalização é um todo.
É o planeta inteiro ligado e distribuindo e vendendo e comprando. Cara, o vírus é exatamente isso. O vírus, ele entra dentro do corpo, que é um planeta, o ser humano é um planeta, e ele infecta célula por célula, lugares estratégicos, lugares muito específicos. E ele está agora demonstrando claramente para a gente o que ele pode fazer, né, dentro do nosso corpo. Agora, será que não seria o que nós estamos fazendo? A gente teria que pensar o que nós estamos fazendo com o grande corpo, que é o nosso planeta. Será que não necessitaria de nós trabalharmos um pouco melhor a nossa gestão, talvez trabalhar um pouco melhor o nosso planejamento, daquilo que nós chamamos de planejamento ambiental? Será que os comitês de bacia podem ser melhor instruídos, ou talvez uma participação da sociedade de uma forma mais, uma forma diferente, um pouco mais igualitária, né? Os comitês precisam disso. Será que a gente não conseguiria repensar esses valores? Será que a gente não poderia reestruturar esses valores com essa visão que está acontecendo hoje, com essa estrutura que está acontecendo hoje? Você remete ali na década de 50, quando os Estados Unidos começou o seu amplo crescimento e o seu dinamismo de confrontar todo o planeta em relação ao seu crescimento. Será que naquele momento se considerava as questões ambientais dentro dos Estados Unidos? Será que lá eles criaram essa alternativa? E eu acredito piamente que eles não pensaram isso de uma forma muito clara. Essa forma veio muito clara lá na década de 60, quando vários pesquisadores no mundo falaram assim, olha, o planeta está morrendo, não vai chegar a 2000 o planeta e nós vamos ter muitos problemas futuros. Eu entendi que muita gente começou a pensar de forma diferente esse planeta. Só que essas pessoas ainda estão muito abafadas com o nível de crescimento que nós estamos nos remetendo hoje, né? A fala, a argumentação que nós pesquisadores, nós técnicos, nós consultores temos, ela é um pouco abafada pelaquilo que não se conhece, pelaquilo que não é muito bem observado. A gente está vendo isso acontecer direto, né? E agora na pandemia, vários governantes falando coisas que sequer sabem dizer, sempre no que eu acho que pode ser e não naquilo que é de fato um problema correto. Então, eu entendo que os nossos profissionais, né, hoje, aqueles que estão nas universidades, aqueles que estão nos órgãos de gestão, né, como você, Clarice, que está num órgão de gestão, está no IGAM formatando um novo modelo, uma estruturação, será que a gente não precisa de gerenciar mais? Será que a gente não precisa de tentar fazer um planejamento maior? Será que a gente não precisa de pensar mais? E talvez trabalhar melhor em grupo, né? Trazer para dentro do seio da sociedade aquilo que de fato é feito por esses órgãos, pela universidade. Será que não existe aí um distanciamento? Será que esse trabalho não seria importante? Talvez alunos, vocês que estão nos ouvindo, se informarem de fato, irem a fundo naquilo que vem a ser não só a questão ambiental, mas naquilo que permeia a questão ambiental. O direito ambiental, o professor Carlos está aqui, ele é doutor em direito ambiental, é impressionante o tanto que nós podemos crescer em parceria, em trabalho conjunto, né? Como é que a gente pode consolidar as informações? Olha que bacana, eu estou vendo aqui no nosso seminário, eu tenho advogado, eu tenho um biólogo, eu tenho alunos das mais diferentes castas da universidade participando e ouvindo aquilo que a gente tem para dizer num momento tão importante e tão estratégico do planeta. É um divisor de águas, eu acho, né? Eu acho que, eu não sei se eu estou sendo assim, eu estou sendo extremamente inconsequente em pensar que seria aí um divisor de águas, mas eu entendo que algo vai mudar, algo mudou, né? Ninguém estava preparado para uma coisa dessa. Ninguém estava preparado para um vírus que viesse
e causasse um dano tão grande. Nós tivemos outros vírus que causaram danos maiores, mas o nível de conhecimento era muito menor. Hoje nós temos um nível de conhecimento maior, nós temos uma grande possibilidade de trazer para a mesa, de trazer para discussões pessoas muito diferentes, pessoas que podem contribuir com um pequeno conhecimento que têm. Eu vou dar um pequeno exemplo que eu dou para meus alunos da minha sala de aula, uma coisa de 1 minutinho só para que a gente possa finalizar. Quando eu estava no Estado, eu fui coordenador da pesca do Estado. Eu tinha acabado de sair do meu mestrado e me julgava assim, o cara mais inteligente, mais capaz de falar sobre reprodução e peixe. Eu acho, nossa, eu era o máximo. Então, num dia eu coloquei 70 pessoas dentro de uma sala para conversar sobre a pesca no estado de Minas Gerais. Eu falei, e de repente levantou um senhor de cabelo branco, a mão dele nem sequer fechava de tanto calo que tinha, um pescador profissional, chamava o senhor Norberto. Ele deve estar até vivo hoje. O senhor Norberto falou assim: olha, doutor César, doutor, olha que pretensão. Mas enfim, olha, doutor César, eu não concordo com o senhor. Eu não concordo. Isso gerou um choque. Poxa, eu sou um pesquisador, eu sou um professor, eu sou o cara. Pá! De repente, eu consegui perceber que eu não era absolutamente nada. Eu era uma voz vazia que falava sobre a questão ambiental, sobre o peixe, né? E quem estava vivendo o peixe, quem estava vivendo o rio, era aquele pescador, que depois fiquei amigo, busquei, começamos a conversar, comecei a ir a andar de barco com ele, a gente começamos a fazer uma série de trabalhos em conjunto, e foi esse pescador que me fez perceber o tanto que nós precisamos de consolidar a informação, o tanto que nós precisamos de aprender, né? O aprendizado não está só dentro daqueles grupos, ele está num todo. Todos sabem muito, todos têm que falar. Hoje eu estou aprendendo muito com os meus alunos. Eu tenho uma turma de ciências biológicas, 2 turmas de ciências biológicas, que a cada momento que eu converso com eles, eu aprendo uma coisa, ou eu aprendo uma palavra nova, eu aprendo um termo novo, eu tenho um conhecimento diferenciado. Eles me mostram coisas diferentes, né? E eles estão agora na universidade, uns estão entrando agora, outros estão no 5º período. Então, o tanto que a gente pode aprender em conjunto, Isso é fundamental. Então, o CODE veio para mostrar uma coisa diferente. Eu acho que ele veio para demonstrar os erros que cometemos. Veio para sugerir, sejam humildes para poder refletir o meio ambiente. Sejam humildes para a tratativa entre vocês, seres humanos. Nós que somos biólogos, entendemos que todas as espécies estão passando por um processo evolutivo e todas as espécies, em algum momento, elas vão se extinguir. O ser humano é uma espécie que em algum momento, pode ser daqui 100 anos, 200 anos, 3 milhões de anos, 10 milhões de anos, vai se extinguir e uma nova espécie que vai ser diferente da nossa, vai ocupar esse espaço. Entendeu? E se nós não criarmos as bases suficientes para que nós possamos levar, para que nós possamos compreender o planeta de forma adequada, nós sequer vamos poder pensar nisso para o futuro. Então, hoje eu tenho que pensar por mim para pensar amanhã por ti. Então, hoje eu tenho que pensar aquilo que nós vivenciamos nesses últimos 40 dias. Foi um grande break, foi uma sensação muito ruim, foi uma situação muito catastrófica, foi um momento muito difícil, está sendo um momento muito difícil para nós, mas é uma grande reflexão, um grande pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós devemos tomar o rumo
da NAU mudar um pouco o nosso leme e repensar muita coisa, refletir e sermos, isso é muito importante, eu acho, e sermos suficientemente humildes, aceitar que podemos e que erramos e que devemos corrigir o nosso erro, que devemos repensar as coisas. Não é que vai acontecer isso de hoje para amanhã, isso vai demorar muito tempo, mas eu acho que nesse momento seria o momento de se repensar esses valores, de se repensar o ambiente como um todo, não aquele mundo que você vive, o mundo da sua casa ou do seu trabalho, mas o mundo como um todo, das pessoas que precisam, das pessoas que necessitam, daqueles que sofreram absurdamente com a pandemia, não em relação às questões financeiras, mas que sofreram com o processo. Aqueles que perderam entes queridos. Essas pessoas, eles sequer sabem o que foi velar o seu ente querido. Né? A minha esposa perdeu essa semana o tio dela. Sequer ela sabe o que foi velar, ela não pôde ir ao velório, ela não pôde ver mais nada. E uma pessoa que ela cresceu junto dele. Então são situações que nós temos que de fato pensar. E olha, muita humildade para nós seres humanos repensarmos esses valores tão importantes que nós temos hoje. Vamos pensar a universidade também de forma diferente. Vamos trazer os nossos alunos bem próximos. Vamos fazer mais videoconferências como essas. Vamos permitir a voz a todos e vamos trabalhar melhor a questão ambiental, né? E desenvolver melhor as questões ambientais. Bem, é isso que eu queria falar. Eu acho que já me delonguei. Muito obrigado por terem ouvido esse velho professor aqui da universidade. Obrigado. Professor, muito obrigado pelas palavras. Realmente as reflexões que o senhor aqui nos trouxe, elas são necessárias, né? Um pouco antes do senhor entrar, eu conversava com os alunos justamente do nosso grande desafio com relação à questão ambiental, que é o desenvolvimento sustentável, né? Hoje em dia muito se procura a mais-valia econômica e não se olha muito para a mais-valia ambiental, né? Ou seja, depois desse grande problema que foi criado, né, os paradigmas que foram colocados terão que ser repensados. Os paradigmas econômicos, os paradigmas ambientais, os paradigmas sociais. E isso, por incrível que pareça, já foi escrito, né? Yuri Shibek escreveu sobre a sua sociedade de risco, ali foi claro que ele disse sobre isso. Ele só não sabia quando iria acontecer, né? Mas ele nos trouxe isso, né? Essa sociedade de consumo que nós temos nos impulsionou a que ocorresse uma situação dessa, né? Os governos, os estados, eles terão que ser repensados e as práticas que eram tomadas anteriormente, elas deverão ser também repensadas, né? Se os governantes lessem um pouquinho mais de Aristóteles, principalmente a Nicômaco, eu acho que nossa situação estaria muito melhor, né? Bem, em face do adiantar da hora, eu gostaria de externar o imenso prazer que eu tive de participar como mediador aqui desta palestra, né? Eu, como novato na faculdade, mas não em universidades, né, me senti extremamente honrado em poder absorver conhecimentos tão profundos e que me trará certamente em pensamentos mais profícuos ainda, né? Agradeço muito a professora Clarissa pelas suas exposições.
E agradeço também muito ao professor César pelas suas colocações. E eu convido a todos os alunos para que tenham essa reflexão, né? Para onde nós iremos daqui para frente? Como que nós gostaríamos que o nosso mundo se desenvolva? Qual que é o destino do nosso mundo, né? Gostaria que todos tivessem essa reflexão. Então, eu abro agora, rapidamente, se algum aluno tiver alguma questão, alguma dúvida, a encaminhar ao professor César e à professora Clarissa, por favor, pode se manifestar no nosso chat, que eu repassarei essas perguntas a ele. Vocês têm toda a liberdade de fazer essas perguntas agora, gente. César. Oi. César não, Carlos. Sim, pois não, professor. Eu queria aproveitar a oportunidade, enquanto eles estão aí escrevendo, Perfeito. Agradecer as palavras do César. Ele engrandeceu demais a reflexão sobre a questão ambiental e os impactos aí do Covid. As suas palavras, Carlos, quando diz que é um momento de repensar os aspectos econômicos, e aí os impactos que o César diz, olha, está claro como que o meio ambiente está respondendo a essa parada. Eu acho que é importante a gente não perder de vista que a gente não sabe valorar os bens ambientais que tem. Então, a gente pode ter ganhos econômicos a partir do reconhecimento da nossa diversidade de recursos ambientais. Existem outras formas de explorar e valorar e que garantam esse desenvolvimento sustentável. Eu acho que essa parada proporciona isso também. Outra questão, que foi a pergunta que me fizeram mais cedo da questão do esgotamento, me lembrou sobre a questão do saneamento, e o saneamento ambiental de responsabilidade do Estado, né? Do Estado, dos municípios. E aí eu convido a reflexão de todos que o Covid-19 trouxe para a gente. Qual é o papel do Estado? O que a gente espera do Estado? Então, assim, mais do que nunca, no momento em que a gente estava discutindo sobre uma liberalização do Estado, agora, no momento de pandemia, todo mundo quer um Estado mais presente, mais ativo, é responsabilidade do Estado assegurar. E aí eu digo, em termos de saneamento, como é importante o papel do Estado. Se o Estado não está conseguindo assegurar saneamento, água para abastecimento, esgotamento em qualidade e quantidade para toda a população, que dirá do setor privado que iria injetar recursos para isso, né? Então, isso é de ser repensado, qual que é o papel do Estado. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi, que o poder público ele é reativo. Então, a população, o Estado é nosso, a população tem que se apropriar disso. E eu convido aos canais que eu coloquei aqui, de participação, seja por meio dos conselhos estaduais, e aí é o canal do YouTube, que eu mencionei, e os comitês de bacia hidrográfica. A gente tem um portal, que é o portal dos comitês, comitês.meioambiente.gov.br, g.gov.br. O portal dos comitês vai trazer a agenda de todas as reuniões e os cidadãos podem digitar lá qual é o seu município e identificar qual é o seu comitê de bacia. Então, participem, provoquem e vamos atuar mais aí. É isso. Obrigado, professor Clarissa. Professor César, mais alguma colocação? Não, só agradecer mesmo. Só agradecer de ter participado. Eu acho que a gente tem um longo caminho. Nós que estamos dentro da universidade, cara, nós temos um grande desafio agora. Você no direito, eu nas ciências biológicas, eu acho que a gente tem um grande desafio. E eu convoco para nós nos reunirmos uma hora e vamos discutir um pouco melhor
sobre esse debate que nós tivemos hoje aqui. Clarice está convidada também, Clarissa, mas é mais fácil eu e o Carlos nos encontrarmos do que você. Mas se você quiser, eu dou um pulinho na Ligan e a gente conversa também. Porque eu acho que a gente tem que renovar esforços, tem que repensar muita coisa para que a gente possa trazer próximo o ambiente, próximo da gente. Muito obrigado a todos os alunos. Obrigado. Agradeço demais a oportunidade. O meio acadêmico é sempre inspirador. E eu já parei de estudar tem uns 3 anos, a minha última especialização, e eu estou sentindo muita falta. Esse debate hoje aqui, para mim, me oxigenou de um tanto. Suas palavras, César, gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, professores. Mais do que nunca agora é importante a inter e a transdisciplinariedade para um crescimento, né? Repensarmos os paradigmas para uma sociedade melhor, né? Como os alunos não fizeram nenhum questionamento e, dado o adiantar da hora, eu vou dar por encerrado essa palestra, né? E gostaria de agradecer a todos os alunos pela presença. Nós tivemos um quórum muito bom e também externar meus mais profundos agradecimentos ao professor César e à professora Clarissa por compartilhar conosco esses ensinamentos. Okay? Obrigado. Muito obrigado a todos. Vou encerrar agora a nossa gravação e o link estará disponibilizado na nossa plataforma. Okay? Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. E à noite nós temos mais palestras. Vamos debater mais. Um abraço. Um abraço, obrigado.